Todos trazemos dúvidas sobre a nossa existência espiritual, sobre as nossas questões pessoais, os nossos problemas. Nem sempre as pessoas encontram as respostas às suas perguntas. Considere que o Espiritismo pode ser a fonte de muitas das respostas que a vida nos pede. Está no ar mais uma edição do programa A Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco! Na entrevista de hoje, traremos dos mais variados assuntos trazidos pelos nossos telespectadores através do site www.avidaemfoco.com.br e também pelo e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Vamos responder perguntas acerca dos temas: os homens que abandonam os seus lares, como interpretar a parábola da figueira seca, relações conflituosas, doação de órgãos e outros assuntos. Você também pode mandar as suas dúvidas e perguntas, reflexões, que teremos imenso prazer em respondê-las. Assista a entrevista e tire as suas dúvidas. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Olá! É com espanto que temos visto administradores públicos investindo milhões e milhões para combater a violência, que nos tem assustado dia após dia. Irmão contra irmão, filhos contra pais, filha contra mãe, e assim por diante em espetáculos de brutalidade e selvageria, como se a civilização houvesse retrocedido aos tempos medievais. Diante desse panorama desolador, como manter a esperança em dias melhores? A quem cabe a responsabilidade de levar a paz ao mundo? Vamos meditar juntos. O admirável médico psiquiatra austríaco René Spitz, formado pelo Instituto de Psicanálise de Freud em 1911, após deixar a Áustria, fixou-se nos Estados Unidos por volta de 1938, realizando as suas atividades na Universidade do Colorado. O objeto da sua preocupação era o seguinte: como nossa personalidade se desenvolve a partir dos primeiros anos de infância. Para isso, ele investigou uma creche berçário, ligada a um presídio feminino e um orfanato, onde as crianças não tinham a presença da mãe. No orfanato, sem as mães, organizado e limpo, as crianças mostravam um sensível atraso mental e uma progressiva debilidade física, apesar da presença de assistentes, psicólogos e médicos. Depois de uma epidemia de sarampo, 23 das 80 crianças com idade inferior a 2 anos e meio morreram. Das sobreviventes, apenas 2 começaram a falar e aprenderam a caminhar enquanto Spitz realizava a sua pesquisa. Nenhuma aprendeu a comer sozinha e todas usavam fraldas. Por outro lado, no berçário da prisão de mulheres, o seu desenvolvimento era tão acelerado e sadio que o problema era saber como conter as manifestações de vitalidade e inteligência dos pequenos. No berçário, as crianças eram o fascínio das mães presidiárias e de todo o pessoal de serviço. Spitz utilizou testes de QI e encontrou uma média de 105 pontos para as crianças do berçário e apenas 72 pontos para as crianças do orfanato. A diferença no desenvolvimento e na autonomia das crianças levou Spitz a concluir que a primeira grande necessidade psicológica, a primeira grande fome do ser humano, é a fome de amor. Voltemos a 1857, em Paris. Ao publicar o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais que colaboram com Jesus no progresso da humanidade: em que se constitui a felicidade dos espíritos superiores? É a pergunta 967. E eles respondem, como sempre, de modo objetivo, não deixando margem a dúvidas. Entre outras coisas, o amor que os une é para eles a fonte suprema da felicidade. Numa sociedade que se tem tornado egoísta e indiferente, cada vez mais centrada nos interesses individualistas, não nos causem espanto os altíssimos índices de agressividade, de violência, de depressão, de uso de drogas e de suicídio, frequentemente divulgados pela mídia. Todos precisamos dar
e receber amor, a fim de que o nosso equilíbrio psicológico seja mantido. Isso é urgente. E se isso não está acontecendo naturalmente, é muito provável que busquemos de modo agressivo, porque temos sede, porque temos fome desse amor. A quem cabe, portanto, a responsabilidade de levar a paz ao mundo? A cada um de nós, a cada um que já compreendeu que essa paz mundial começa nos pequenos gestos diários de gentileza, de ternura, de respeito, de cordialidade, que traduzem esse amor de que tanto temos fome. Comece com um simples sorriso de generosidade e muita coisa vai mudar para melhor em torno de você. Experimente e tenha uma boa semana. Assista agora a entrevista com o tema Dos homens que abandonam os seus filhos, a parábola da figueira seca. Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma entrevista no programa A Vida em Foco. Hoje, mais uma vez, com Carlos Augusto de São José, companheiro das primeiras horas. É um prazer tê-lo de novo aqui, seu Carlos. Hoje o nosso programa será diferente, seu Carlos. As entrevistas versarão hoje sobre perguntas que os nossos telespectadores nos fazem através do site e do contato. Uma pessoa que não quer se identificar, ela nos pergunta assim, seu Carlos: como o Espiritismo explica a existência de homens que abandonam seus filhos, mentem e saem em busca de aventura? Minha querida irmã, nós vivemos hoje uma época de quase total inversão de valores. Gostaria, inclusive, de lembrar, para ilustrar isso que a gente está afirmando, sem medo de estar errando, que nesses dias eu assisti pelo menos 2 vezes, em canais diferentes, um mesmo cantor se gloriando de ter 3 esposas e 23 filhos. Vejam, violentando a lei de Deus, que nos conduz à monogamia, e, acima de tudo, que é pior, né? Pelo menos imediatamente, violentando as leis dos homens, do nosso país, que não permite isso. É monogâmico, né? Isso é a prova desse estado caótico de ordem moral que nós estamos vivendo. Consequentemente, fica muito difícil para essas criaturas, como o seu ex-marido se comporta, de total imaturidade psicológica, pensar diferente. Então, essas nossas irmãs, nossos irmãos, incluo aí também as mulheres, embora em número menor, que fogem de seus compromissos conjugais, nada mais fazem do que buscar aventuras. Porque é isso que a sociedade, através dos meios midiáticos, está propondo diariamente, invadindo as nossas casas. Mas eu gostaria de dizer para você, já que você nos assiste, certamente é espírita, que não se deva deixar perturbar. Porque não há aventura alguma que possa produzir maior alegria do que aquela de manter o lar de pé. Eu diria até para você que agora deveria se desligar mentalmente do ex-companheiro que fugiu de suas responsabilidades para deter-se no amor ao filho. Perfeitamente. Porque ele agora tem em você todo o elo de conexão com Deus, todo um conjunto de esperanças que devam ser fortalecidas para que ele amanhã não venha gerar novos problemas. E para isso é importante que você jamais o jogue contra o pai. Querendo ou não, é pai. Não deva fazer chantagem psicológica, emocional, de espécie alguma. Muito pelo contrário. Ensine-o a amar o seu progenitor, entendendo que mais cedo ou mais tarde ele vai se modificar. Um dia ele há de retornar melhorado, depois das dores que normalmente Deus impõe a esses tipos de crianças emocionais, que não têm maior nível de responsabilidade. Agora, é claro que eu não poderia, em curtos momentos, dizer tudo aquilo que seria necessário. Eu aconselharia a nossa querida irmã a ler uma obra que é fundamental, que trata especificamente desses desajustes domésticos conjugais, que é o livro SOS Família, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Seu Carlos, emendando essa questão, me parece assim que o grande problema é a matriz que se cria na sociedade
como sendo um fato absolutamente corriqueiro, normal, os pais se evadirem do lar, e notadamente o homem que tem mais este perfil, né? Deixando a mãe, a mulher, com as atribuições da educação dos filhos. Isso virou quase que uma normalidade, né? Isso para efeito da educação dos filhos, é pernicioso. O que a doutrina espírita tem a... É interessante, inclusive, observar que a doutrina espírita nos ensina que aqueles que abandonam os seus lares voltarão em outras oportunidades sem eles. Puxa vida. Vejam, hoje as estatísticas dizem que existem 51% de mulheres no mundo, em contraposição a 49% de homens. Consequentemente, proporcionalmente, de acordo com a lei de probabilidade estatística, deveríamos ter mais meninas abandonadas na rua do que homens. Dá-se exatamente o inverso. Há muito mais meninos abandonados que meninas. Por quê? Porque as meninas foram mães. E as mães dificilmente abandonam seus filhos. Elas sofrem, passam fome, chegam mesmo a perder a própria vida por amor aos filhos. Consequentemente, Deus não lhe negará um novo lar. Para os pais irresponsáveis, sim, esses voltarão pelas ruas a fim de dar valor às oportunidades que recebeu e não justificaram. Seu Carlos, Francisco Lopes, do Triângulo Mineiro, a ele e a tantos que nos assistem lá em Minas Gerais, ele diz assim: Chico Xavier não quis doar seus órgãos. O espiritismo é contra a doação de órgãos? Em absoluto. Nessas questões, o espiritismo não é contra nem a favor. É importante que a gente saiba que, verdadeiramente, Chico Xavier disse que não queria que mexesse no corpo dele. Com óbvias razões. Ele desencarnou em 2002, com 92 anos de idade. Que valeriam os seus órgãos de um corpo envelhecido? O que ele tinha como principal preocupação é que queriam mexer no cérebro dele para ver onde é que estava a mediunidade. Isso representaria um problema muito grave, não só para ele espiritualmente, que sempre fugiu desse alarde, como para a sociedade espírita, que isso daria margem a muitas especulações. O que o espiritismo tem para dizer é que nós precisamos estar atentos para não cairmos nesses modismos, promovidos, vez por outra, em etapas, épocas determinadas, e então entrarmos nessa onda de doação de órgãos simplesmente porque aceitou o apelo emocional de um departamento qualquer, de uma mídia qualquer. Não. O que a doutrina nos diz é que nós temos que ter consciência das consequências que normalmente ocorrem com a doação de órgãos. Para isso, é preciso que a pessoa esteja preparada. A doação de órgão não deva ser resultado de um impulso emocional, mas sim o resultado de um ato de amor. De amor. Quando ela ama e se prepara, ela pode doar sem qualquer temor, porque a espiritualidade vai estar presente para lhe preservar de qualquer espécie de dor. Mas, em contrário, a pessoa vai pagar o preço, porque a espiritualidade não endossa abuso de qualquer natureza. Seu Carlos, antes de nós irmos para o nosso intervalo, a nossa telespectadora Márcia Rauchbach, ela é de Curitiba, ela nos faz 3 perguntas. A primeira dela: o que o Espiritismo nos diz a respeito dos exilados da capela? Um instante só, seu Carlos, para responder logo após o nosso intervalo. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje com o tema dos homens que abandonam seus filhos, a parábola da figueira seca. Ok, estamos de volta. Seu Carlos, a nossa telespectadora Márcia nos pergunta: o que o Espiritismo diz a respeito dos exilados da capela? Esse tema foi levantado por Emmanuel em 1938, quando ele lançou pelas mãos mágicas e humildes de Chico Xavier a obra A Caminho da Luz. E ele nos mostra de uma maneira incontestável que essas migrações se dão periodicamente, quando se faz necessário. E ele nos diz, então, que o nosso planeta, há milênios, precisava receber essa leva que estava criando dificuldades num desses planetas lá do sistema de Capela, que é uma estrela da constelação de Cocheiro. E eles vieram para cá aos milhões. E aqui foram distribuídos de acordo com as suas personalidades coletivas, chamam-se de idiosincrasias, em 4 grandes grupos: nas castas da Índia,
entre os áreas, lá no norte da Europa, os hebreus e os antigos egípcios. E aqui, então, eles buscaram, através do esforço pessoal, e muitas encarnações delas, muitas sofridas, recuperar o tempo perdido, se moralizarem e, ao mesmo tempo, darem uma forte contribuição ao avanço de nossa sociedade, chamada Tupiniquim, dos nossos moradores, dos espíritos que aqui já estavam, embora em condições primárias. E a gente observa que exatamente nesse período é que deu-se o surgimento do Homo sapiens sapiens. Ou seja, eles vieram promover um grande avanço cultural para a nossa humanidade. Ela pergunta ainda, seu Carlos, se há sustentação em Kardec, portanto, na doutrina espírita, para essa teoria, ou seja, a migração dos capelinos para o planeta Terra. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na questão 188 a afirmação tácita com relação às migrações. E na sua última obra, Gênesis, editada em 1868, Allan Kardec fala, quando trata do capítulo Raças Adâmicas, exatamente que os espíritos superiores haviam dito a ele que essas migrações são comuns, elas são usuais, desde que se façam necessárias, de acordo com o planejamento sideral nas mãos desses espíritos puros que coordenam os destinos dos povos dos mais variados planetas, onde quer que eles estejam. Então, Allan Kardec consagra essa realidade de maneira muito explícita quando trata das raças adâmicas, ou seja, aquelas raças que tiveram como símbolo a personalidade de Adão, que vieram exatamente para promover o avanço da nossa humanidade. Antes de ir para a outra pergunta, estaria dentro daquela princípio estampado pela doutrina da chamada Nova Era, seu Carlos? Isso. Esse conjunto de situações está dentro desse princípio que Kardec traz? Sim, com certeza absoluta. Nós estamos num processo de migração de fase. Nós estamos num processo de mudança de ciclo, de expiação e prova para a regeneração. Consequentemente, essa regeneração não vai se dar apenas com os habitantes aqui existentes, porque senão isso já estaria acontecendo, e a gente não vê isso claramente. Mas com a vinda dessas migrações de espíritos mais elevados, com certeza nós vamos receber impulsos extraordinários, extremamente favoráveis, que vão permitir a entrada nesse processo citado de regeneração. Seu Carlos, a terceira pergunta da Márcia, ela nos indaga, o que são crianças índigo? Eu preferiria chamar de espíritos de aura luminosa com azul anilado, brilhante. Porque quando se fala em criança, fica parecendo que serão eternamente crianças. Crianças, né? Por que não bebês índigo? Por que não jovens, adolescentes índigo? Por que não adultos índigo? Eles vão crescer, né? Eles vão crescer e exatamente quando estiverem adultos, maduros, é que eles vão poder prestar serviço à sociedade. Que eles certamente virão e se tipificam por um grau parecido de evolução. E todos têm, de alguma maneira, com pequenas diferenças, essa aura azulada, essa aura anilada, que é o índigo, que testemunha a cor dessa aura, o seu grau de evolução, consequentemente, os seus níveis de cultura e de espiritualidade que poderão propiciar a nós, né, um surto de avanço. Seu Carlos, vamos ver se respondemos 3 perguntas do João Atílio de São Paulo, interior de São Paulo. Nosso abraço aos nossos telespectadores de São Paulo. Ele pergunta assim, qual a significação da parábola de Jesus sobre a figueira que secou? Como interpretá-la? A figueira que secou é simplesmente a simbologia das vidas improdutivas, daqueles que guardam um certo verniz, prestam um determinado serviço, exercem lideranças, mas são ocos, não têm moralidade. Jesus primou pela moralidade. Nada se justifica à face da terra se não houver moralidade. Veja, nós estamos diante de um progresso imenso do ponto de vista científico, tecnológico, cultural, mas a sociedade está à beira do abismo ético. Consequentemente, nós precisamos de moralidade. E foi isso que Jesus quis mostrar. Quer dizer, a semelhança da figueira que não tinha figos é uma encarnação, uma reencarnação improdutiva. Exatamente. A semelhança é essa. Exatamente. É uma vida improdutiva, porque a figueira não dava frutos. Qual é o objetivo? Era dar fruto. Como não deu fruto, não tinha serventia, a não ser para a lenha. Por isso Jesus determinou que ela secasse com seu imenso poder magnético. João Atílio ainda nos pergunta, há outras passagens a respeito que dão essa panorâmica da figura da figueira um pouco estéril? diferenciado dos textos de Marcos, não é?
Porque Lucas é quem verdadeiramente fala da parábola. O texto de Marcos é uma narrativa, como é também o texto de Mateus. São narrativas. Apenas Lucas é que trata da parábola. E Lucas diz exatamente que havia um dono de vinha que chamou o serviçal e disse, olha, eu passo aqui há 3 anos, essa figueira dá folhas e não dá fruto, arranca e queima. Né? Mateus também vai exatamente por aí, mostrando a improdutividade dessa figueira. E no texto de Mateus, há o acréscimo em que Jesus nos mostra que se nós tivéssemos fé suficiente para secar uma figueira, nós poderíamos mandar um monte, jogasse no mar e ele se jogaria. Claro que isso é figurativo. Figurativo, E né? mostrou também que, acima de tudo, o mais importante em nós é o poder da oração. Seu Carlos, para finalizar, porque o nosso tempo já está praticamente esgotado, ele pergunta ainda, por que Jesus fez secar a figueira quando buscou e não era a época de figos? Apenas Marcos faz a citação desse episódio de não ser época. Por quê? Porque ele não tinha uma preocupação mais acentuada em fazer uma análise mais completa dessa questão na época. Mas veja, tanto Mateus, que foi o único que esteve pessoalmente com Jesus nesse episódio, não citou o fato de não ser época. E Lucas, na parábola, também não cita. E quando a gente consulta os textos dos profetas Oséias e Naum, nós vamos verificar que naquele tempo havia safras e safrinhas, como ocorre aqui no nosso Paraná. Há épocas em que se dá figos e há outros períodos que a produção de figo é menor. Mas sempre se dá. Agora, o que caracteriza o grau de produtividade na figueira é a folhagem com os frutos. Mas não significa dizer que, por não ser época, aquela figueira não poderia ter dado fruto. Tanto que os textos, os 3, dizem que Jesus foi e olhou entre as folhas, o que significa dizer que ela tinha tudo para produzir e não produziu. Veja só, o abacaxi no nosso país, ele normalmente dá muito de novembro a janeiro, não é? Mas se a gente procurar hoje abacaxi nas mercearias, a gente encontra. Nós estamos em junho. De fato. Seu Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado às respostas às perguntas dos nossos telespectadores. Fique conosco, o programa continua. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Divaldo Pereira Franco. Por que crianças nascem com síndromes e retardamentos mentais? À luz da doutrina espírita, nós somos o que fazemos de nós. Nós seremos o que fizermos de nós. Em todos esses casos psicopatológicos, teratológicos, desde o momento do parto, nós vemos o processo da denominada lei de causa e efeito, de que se utilizou Allan Kardec para explicar as ocorrências que existem nas paisagens físicas. As velhas doutrinas do karma, na Índia e em outros países, são muito severas, porque afirmam que o indivíduo deve resgatar conforme o erro que haja cometido. Na visão da doutrina espírita, que é uma visão cristã, o amor sobrepõe-se a qualquer situação de débito e o bem que se faz anula o mal que se fez. No caso em tela, indivíduos que se rebelaram contra a vida, que se suicidaram, que fugiram pela porta do autocídio, que se entregaram aos piores disparates, no uso indevido das organizações físico-psíquico-emocionais, ao renascerem, traz essas marcas impressas no psicossoma. O psicossoma da parapsicologia, que nós chamamos corpo astral, o perispírito, palavra cunhada por Allan Kardec, para definir um corpo intermediário, que é o modelador da forma. E então aqueles delitos graves retornam até nós de uma maneira muito positiva, sendo os sinais evidentes do nosso resgate. Então todas essas síndromes, as mais variadas, as deformidades orgânicas, as de ordem emocional, aquelas de caráter psiquiátrico, têm as suas raízes em existências anteriores, nas quais o indivíduo delinquiu, tendo agora a oportunidade da reparação. Fique agora com Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Hoje nós comentaremos uma passagem muito curiosa.
Ela está no capítulo 11 do Evangelho de Marcos e é aquela passagem em que Jesus procura figo em uma figueira, não era tempo de figo, e como ele não encontra senão folhas verdes e uma árvore muito frondosa, ele amaldiçoa essa figueira. E quando ele volta pelo mesmo caminho, essa figueira secou desde a raiz. Muitas pessoas se impressionam com essa passagem e começam a partir para uma interpretação literal, tentando imaginar por qual razão, se não era tempo de figo, Jesus amaldiçoou a figueira e secou aquela figueira. Ora, aqui nós estamos diante de um típico caso da cultura e da língua do povo hebreu. E nós precisamos esvaziar nossa mente, da nossa cultura, dos nossos costumes e fazer uma viagem ao tempo de Jesus, até a Galileia, a Jerusalém do seu tempo, para entender como as pessoas pensavam, qual era a tradição delas, como que elas raciocinavam a respeito dessas coisas. Na época de Jesus, é claro, ele vivia na Judéia, na Galileia, nós estamos falando do povo hebreu, que tem uma tradição de profetas do Velho Testamento. Nessa tradição profética, era muito comum o profeta transmitir recados ou profecias inspirado a respeito do que iria acontecer ou a respeito de alguma advertência espiritual para as pessoas da época. Mas eles costumavam também fazer essas advertências não só com palavras, mas com gestos, com uma espécie de encenação simbólica. É por isso que se você abrir a sua Bíblia, nos profetas Jeremias e Isaías, você verá, por exemplo, eles quebrando vasos na praça pública, andando nu pela cidade, ou seja, fazendo coisas assim meio espantosas, embora eles não dissessem nada. E aquele ato, aquela encenação profética, que não era uma brincadeira, era algo muito sério, representava, significava algo mais sutil, mais espiritual. Nós temos um caso que é célebre, está em Atos dos Apóstolos. Um profeta chamado Agabo chega perto de Paulo de Tarso e começa a se estremecer, joga no chão, rola, pega o cinto, prende o seu cinto, mas não diz nada. Então todos ali, que já estavam acostumados com esse tipo de linguagem, se perguntam o que aquele profeta estava querendo dizer. E eles logo concluem que porque ele se prendeu com o cinto, porque ele estremecia e rolava no chão, aquilo era uma espécie de profecia de que Paulo seria preso. Aqui também, nessa passagem da figueira que secou, Jesus faz uma encenação profética. Se aproxima dessa figueira, que tem um sentido simbólico, age dessa maneira amaldiçoando a figueira, volta pelo local e a figueira seca, dando uma grande mensagem de um conteúdo espiritual muito profundo, porque evidentemente ele não estava preocupado com figueira, com figo, nem com estação. Tudo aquilo era um cenário para transmitir uma mensagem muito mais profunda, muito mais intensa, mas que nós só vamos comentar no próximo episódio. Nesse aqui, a gente apenas queria mostrar como que as profecias poderiam ser dadas não só com palavras, mas também com atos simbólicos que precisavam ser interpretados pelas pessoas que estavam presenciando essas ações. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa. Recordando que você pode ajudar a produzir o nosso programa. Participe, mande as suas sugestões ou dúvidas para contato@vidaemfoco.com.br. Curta e compartilhe a nossa página no Facebook, A Vida em Foco. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!